final de tarde a todos. Bem-vindos ao Lar Fabiano de Cristo. Esse é um momento de prece, de reflexão, para meditarmos sobre nossas vivências, nossas práticas e o quanto estamos em sintonia com o Evangelho, com Jesus. Com a presença desses amorosos mentores do Lar de Fabiano de Cristo e envolvidos pelos fluidos salutares que agora chegam até nós, nossa mensagem de hoje, 77, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título é Convém Refletir. E a passagem evangélica que ele nos traz diz: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. E Emmanuel nos esclarece que analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo, sempre pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Me veio à mente agora esse meditar frente às situações, às dificuldades, às angústias, a necessidade de pararmos, meditarmos, fazermos a nossa prece e ouvirmos a nossa intuição, porque seremos intuídos, né? Então, essa sintonia com o alto, essa sintonia com a espiritualidade amiga, a importância de, nesses momentos, muitas vezes difíceis, em vez de tomar atitudes precipitadas, a gente possa nos conectarmos com a espiritualidade, com o Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior,
E aí, às vezes, os motivos que nos levaram àquela inquietação, àquela irritação, eles simplesmente perdem o sentido, porque entendemos melhor o todo. E Emmanuel, nesta mensagem que ele nos traz, várias partes dela, várias passagens dela nos levam à reflexão, né? Primeiro, somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante. Ouvir é a arte de estar presente para o outro, é acolher, é fazer para o próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Ao ouvir, adotamos a posição empática, demonstramos buscar o entendimento e só assim de fato nos aproximamos dele. Por mais angustiante que seja o conteúdo ouvido, isso pensando nas questões ali de relacionamento, né? O equilíbrio e a razão farão o filtro necessário para conter a cólera. Saber ouvir não é aceitar tudo que o outro diz, mas buscar o entendimento do porquê. Por que foi dito? Sem julgamento, eu sei que é difícil. A finalidade da escuta é o reajuste, é o entendimento. Se necessário, também o perdão, que às vezes nos magoamos muito com o que ouvimos. Então, nesse momento, quando nós nos magoamos, precisamos trabalhar também o perdão. E a fala edificante nem sempre chega logo após a escuta. Muitas vezes precisamos de toda essa meditação, de toda essa harmonização. Em outro trecho, o apóstolo fala em ser tardio para falar e tardio para irar-se. O caminho humano, como nos diz Emmanuel, oferece diariamente vários motivos à ação enérgica. E atualmente percebemos uma baixa significativa no que se refere à paciência e à tolerância. A vida corrida, as inseguranças de toda ordem, a sensação de perda de controle, a falta de disciplina, a falta de limite na dinâmica das relações. Tudo isso contribui significativamente para o desgaste nas relações. E por vezes as ações realmente precisam ser enérgicas, não violentas, mas amorosas, livres dos julgamentos, dos discursos moralistas, do orgulho. A ação enérgica com Jesus traz segurança e suporte. Como diz Emmanuel, somente após ouvir pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. E esse ouvir, muitas vezes, é ouvir o que nos vem do alto. Porque após aquele momento de perturbação, quando nos conectamos com a espiritualidade, quando rogamos ao Pai Maior, quando buscamos o Evangelho, quando buscamos Jesus, esta mensagem ela retorna para nós. As respostas chegam até nós, se ouvirmos, se estivermos disponíveis para ouvir. Todo homem, para exercer uma função, todo homem nasce para exercer uma função definida. Nós espíritas sabemos que nada acontece ao acaso. Estamos na família certa, com pais, irmãos,
com esposo, esposa, filhos, que precisamos ter. O trabalho que exercemos está de acordo com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com a nossa sintonia. O mundo está turbulento. Convém refletir, aguardar a ocasião de exame mais sensato, como nos alerta o mentor. E se alguma situação nos desorganizar, aguardemos. É preciso perceber, meditar, orar, buscar conforto e orientação no Evangelho. Lembrar dos ensinamentos do Cristo, seus exemplos, sua vivência. Buscar essa aproximação com Ele. Ele que nos ouve até hoje, com todo carinho, com toda dedicação, até mesmo as reivindicações mais absurdas que ainda fizemos. Ele nunca nos desampara. Por isso, encerro a reflexão de hoje com as palavras do Mestre. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco. Paz e bem a todos.